Grande vitória do São Paulo, 4-1 em cima da Portuguesa. O São Paulo amassou e é isso que o torcedor quer ver, rapaziada. Um time jogando pra frente, cara. Um time que triangula. Um time que os jogadores participam do jogo. Não um time que só toca pro lado ou toca pra trás. Então, assim, podemos dizer que o São Paulo estreou hoje na temporada. Uma vitória convincente. Jogou bem os 90 minutos. Galo jogou muita bola, chamou a responsabilidade. Luciano desencantou com a 10 e também o David calando a boca de muito torcedor, inclusive a minha. Bom, vamos aí para mais um vídeo no canal e vamos continuar falando desse assunto, rapaziada, que assim, finalmente o São Paulo alegra seu torcedor, né? Consegue uma vitória tranquila, uma vitória fácil, mas não porque o adversário não tem qualidade. Essa vitória do São Paulo foi fácil, mas não porque a Portuguesa é desqualificada. Lembrando que no final de semana a Portuguesa meteu 3 em cima do Bragantino. Bragantino, time de Série A, time que sempre incomoda os grandes do país. Então, assim, não é um time horroroso, cara. Só que o São Paulo não deixou a Portuguesa jogar bola. O São Paulo dificultou ao máximo o toque de bola da Portuguesa, dificultou ao máximo a transição ali do meio de campo e praticamente não sofreu. Tirando o gol, né, que levou ali no final do jogo, mas foi um gol muito mais pelo fato do time já estar pensando no final da partida, pensando também no clássico contra o Corinthians. O jogo já estava acabado, né? O São Paulo deu uma relaxada, coisa que não pode acontecer. Isso daí não pode acontecer. Até bom que tenha acontecido para servir de exemplo, cara. Eu espero que o Rogério corrija essa questão, porque assim, dificilmente o São Paulo consegue definir seus jogos, cara. É incrível isso. Mesmo quando vence, são jogos amarrados, 1-0, 2-1. Dificilmente a gente vê o São Paulo numa situação confortável, onde, faltando 15, 20 minutos para acabar o jogo, tá lá ganhando de 3-0. É raro isso acontecer nos últimos anos. Então, aconteceu hoje e o time relaxou, foi lá e levou gol. Isso não pode mais acontecer, rapaziada. Mesmo ganhando de 3-0, tem que continuar jogando futebol como se estivesse empatando, cara. Como se estivesse perdendo, aliás. Tem que manter a postura e a seriedade. Isso daí foi um fator negativo no jogo do São Paulo de hoje. Mas analisando num todo, tem muito mais atributos positivos para a gente falar do São Paulo hoje. Hoje é praticamente só elogio. Tirando essa questão de ter relaxado no final e também o Orejuela, que, cara, é um jogador horroroso, cara. Sinceramente, eu tento ter boa vontade com o Orejuela, mas até num jogo que o time todo jogou bem, o Nestor jogou muita bola. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Eu critico muito ele e o Pablo Maia. Mas quando eles jogam bem, cara, tem que elogiar, tem que falar a verdade. O Nestor jogou bem, o Pablo Maia jogou bem, o time todo jogou bem, cara. O sistema defensivo foi muito bem, tirando a falha no final. Mas só o Orejuela vai lá e consegue destoar um jogo que foi tranquilo, um jogo fácil. Errou praticamente tudo que tentou, rapaziada. O Orejuela, ele só acertou um lance, e aí o Luciano foi lá e fez besteira, né? Foi uma bola cruzada do Orejuela, que não era pro Luciano, e do nada ele chega isolando a bola. O São Paulo precisa contratar. O São Paulo precisa ter mais opções na lateral direita, o São Paulo precisa ter mais opções na lateral esquerda. Isso daí é um ponto negativo do São Paulo, é um ponto fraco. Mas falando de coisa boa, fazendo aí uma análise positiva, cara, o meio de campo do São Paulo fazia tempo que eu não via jogando tanta bola, né? Fazia tempo que eu não via o meio de campo do São Paulo engolindo o adversário, cara. A Portuguesa não teve espaço pra nada. Assim, o São Paulo ganhou todas as divididas. O São Paulo estava em cima de todas. O ataque também, funcionando muito bem, com jogadores ali. O David, que é um jogador pesado, não é a característica dele, correria e tal. Hoje ele jogou muito bem caindo pela ponta, cara. Hoje ele calou a minha boca, a boca de quase todo torcedor são paulino. Jogador que se posicionou bem, driblou, deu assistência. Então, assim, isso daí é para se chamar a atenção. Lembrando que vai entrar outros jogadores nesse time. Lembrando que tem o Caleri, que vai voltar. O São Paulo tende a ficar mais forte. E o torcedor fica mais confiante, né? O torcedor já fica mais animado pro jogo de domingo contra o Corinthians, cara. Com certeza, a motivação é outra. O Corinthians, que não tá jogando bem, esse jogo contra o Guarani também conseguiu virar, mas não foi uma maravilha. O São Paulo mostrou um futebol melhor, analisando a última partida de ambas as equipes. Então, já é um motivo para ficar confiante, já é um motivo para achar que
o Corinthians vai continuar sem vencer o São Paulo no Morumbi. Já faz muitos anos que o Corinthians não ganha. Ainda vou fazer um vídeo analisando esse jogo, falando só sobre isso. Mas enfim, eu já começo a acreditar, rapaziada. O torcedor é iludido também, né? Por causa de um jogo bom, a gente já acha que as coisas vão acontecer e tal. Mas tem que ser assim. Tem que ser confiante. Eu critico muito o São Paulo. Quem acompanha meus vídeos aqui sabe. Quase todo jogo eu meto o pau, cara. Dificilmente eu venho aqui fazer uma análise de uma partida falando, não, hoje é praticamente só elogios, enfim, é muito raro isso. Muita gente não entende, fala, mas você critica demais. É porque é o seguinte, rapaziada, eu quero ver meu time ganhar e eu quero ver meu time convencendo, cara. Eu não quero ver meu time ganhar, bola cruzada na área, gol chorado. Porque todo mundo sabe que tem uma hora que a sorte acaba. Então, apesar da gente comemorar a vitória independente, como aconteça, se é 1-0, se é 5-0, mas a gente sabe que quando a vitória é na sorte, quando a vitória é chorada, provavelmente no jogo seguinte a sorte vai acabar. Então assim, eu quero ver o time convencendo, sem precisar de contar com a sorte. E hoje o São Paulo convenceu. Hoje o São Paulo mostrou uma qualidade que não vinha mostrando. E eu espero que o Rogério ele repense alguns conceitos dele, né? Primeiro, Gallowpa é titular incontestável, cara. Incontestável. É um jogador que eu não entendi o porquê ele não escalou contra o Palmeiras. Talvez se o Gallowpa tivesse jogado aquela partida contra o Palmeiras, o São Paulo teria mais mobilidade no ataque. O São Paulo teria ocasionado mais perigo para o time do Palmeiras. Então, assim, essa daí já é uma questão. Gallowpa tem que ser titular incontestável. Para lateral, Orejuela não tem condições. Rogério tem que, cara, ou traz alguém da base. Não é possível, cara. Qualquer moleque da base do São Paulo joga mais do que o Orejuela. Então, assim, não dá mais. Espero que o São Paulo, até antes do término do Campeonato Paulista, já se desfaça desse cara, porque não tem condições. Num jogo onde todo mundo foi bem, ele conseguiu destoar. Então isso daí já é uma outra questão. O Rogério tem que resolver. Enfim, rapaziada, no geral, o São Paulo tem que continuar nessa pegada, tem que continuar sendo um time onde jogue pra frente, jogue pra cima, sem ser essa coisa de cruzamento na área o tempo todo. Jogadores como o Pedrinho, que eu critiquei aqui, porra, entrou e jogou bem. Teve pouco tempo de jogo. O Rogério tem que ver isso daí também. Tem que dar oportunidade pro cara. Tem que continuar colocando em campo com mais tempo de jogo, porque hoje foi bacana o futebol dele. Marcos Paulo, tudo bem, até agora eu não disse a que veio, mas tem que ganhar mais oportunidades. Enfim, o Rogério tem peças para ele utilizar, cara. O time do São Paulo tá longe de ser horroroso. Então eu espero que, no mínimo, o Rogério consiga manter esse time jogando num padrão que jogou hoje, encurralando o adversário. Não aquele futebol que a gente está acostumado a ver o São Paulo praticando, tocando de um lado para o outro, aí chega na linha de fundo, cruza a bola na área. Cara, isso daí irrita o torcedor. O torcedor não suporta esse tipo de jogo. E também facilita muito para o adversário, né? Porque assim, os caras pensam da seguinte forma: bom, o São Paulo só tem essa jogada, é só marcar as laterais, não deixar cruzarem na área, pronto e acabou. Não vão conseguir chegar na área de outra maneira. Mas hoje não. Hoje o São Paulo conseguiu centralizar o jogo quando foi necessário. Conseguiu entrar na área da Portuguesa tocando a bola, cara. Então isso daí é importante. Eu espero que o Rogério dê sequência nesse tipo de atuação. Enfim, rapaziada, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto e um abraço a todos.